Boa noite, irmãos. Senhor Jesus abençoa cada um. Deus abençoa nossos irmãos através da internet que estão nos acompanhando nesta noite. Nós vamos ler a nossa Bíblia, Hebreus capítulo 10, carta do apóstolo São Paulo aos Hebreus 10. Versículo 37. Eu tenho várias escrituras para nós acompanharmos, como Hebreus 10, 37 ao 39, 1 Pedro 2, 19 a 22, Hebreus 2 e 1, Hebreus 5, 11 a 14, 1 João 2, 19, 1 João 4, 1 ao 3. Se houver tempo, poderemos passar por eles, né? Mas vamos aproveitar aqui, porque por um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crêem para a conservação da alma, né? A minha alma não tem prazer nele. Querido e amado Pai, Deus, Criador de todas as coisas, obrigado pela Tua palavra. Nós vivemos por esta palavra. As nações vivem pelas leis que eles criam. Cada nação tem sua lei, seus costumes. Nós somos a nação santa e vivemos através da palavra do dia, da hora. Fala conosco e abençoa teus filhos em toda parte, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. O Senhor Deus disse que o justo vive da fé, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crêem para a conservação da alma. O crer é muito importante, né? Nós vamos ler ainda também 2 Pedro, capítulo... Aliás, 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Pedro 2, 19. Acho que é isso aqui mesmo. Desculpa. Não, 2 Pedro 2 e 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo, né? Tem pessoas que é servo do cigarro, da bebida, né, do jogo. São servos da noite. Aqueles homens que não param em casa, não dão atenção para a família, eles são escravos, né? Porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas,
e vencido, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Em São Mateus, capítulo 12, Jesus diz que quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, né? Ele disse: eu voltarei para a minha casa de onde saí. E quando ele volta, ele traz mais 7 espíritos piores do que ele. E, como disse São Pedro, o último estado deste homem fica pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o quê? Sobreveio-lhes por um verdadeiro... Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojador e da lama. Por isso que Jesus e o apóstolo São Paulo diz assim, que a palavra do homem seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. E, continuando aqui, vamos voltar a Hebreus novamente, capítulo 2, aproveitar nosso tempo. São escrituras muito importantes, né? 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Atentar para aquelas coisas que nós já temos ouvido lá atrás. Porque o profeta diz que Deus tem algo muito profundo para nós, se nós formos fiéis nas pequenas coisas. Aí Ele pode nos dar as grandes coisas, porque senão nós vamos ter apenas uma fé intelectual, né? E isso para nada adianta. Isso vai adiantar para você ser um membro de igreja só, né? Uma fé intelectual. E ainda na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 11, ele disse: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizesse negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Às vezes nós temos que falar sobre batismo, né? Falar sobre os primeiros, as 3 etapas da graça. Às vezes temos que recapitular novamente sobre cabelo, sobre roupa, quando a igreja já deveria estar bem avançada. Às vezes você tem que ensinar o povo, né, que sobre dízimo. Às vezes eu demoro de visitar determinados irmãos, e quando eu vou ali para fazer um culto, eles têm todos os dízimos, até as moedinhas, tudo guardado, eles não gastam para nada. Nada mesmo, são fiéis, também não lhes falta nada. Nada lhes falta. E às vezes as pessoas vivem correndo atrás da máquina, porque eles não são fiéis. Eles não são fiéis a Deus. Não se deve brincar com isso. São pequenas coisas, né? O profeta Sofonias disse que você não deve realmente desprezar os dias das pequenas coisas. Então, essas são as pequenas coisas, são os rudimentos. Como é que a pessoa vai firmar, comer um alimento sólido, firmar na palavra da verdade, na mensagem do dia, quando ele não conseguiu sair do rudimento? É como uma pessoa que não conseguiu sair do ensino fundamental.
Aí ele comprou um diploma. Mas ele não sabe nada. Ele não tem condições de prestar um concurso, porque ele comprou um diploma. E ele nunca saiu dos rudimentos. Então tem cristãos que a aparência, ele apenas comprou um diploma, ele apenas diz, não, eu creio nessa terceira puxada, eu creio nessa mensagem, eu creio na mensagem de João, mas eles não creem nada. Porque aí vem o momento do teste. Porque se alguém compra um diploma, chega a hora do teste. E alguém vai dizer, onde é que você estudou? Quantos livros você tem lido? Você não sabe essas pequenas coisas aqui? Olha, São Paulo disse, vocês já deveriam ser mestre pelo tempo. Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Veja, aquela pessoa que compra uma carteira de motorista. Cedo ou tarde ele vai ser pego numa blitz. Aí não vai achar o registro dele ali. Aí é um crime. E aí ele continua, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Uma vez eu preguei sobre comprar carteira de motorista num tabernáculo, e um irmão que passou por nós aqui, ele já partiu com o Senhor, ele disse, mas pastor, eu vou consertar a minha vida. Mas não foi somente eu, tem muitos irmãos aqui no tabernáculo que também já fizeram isso aí, né? Agora, você tem que tirar a carteira na raça, você tem que se formar como médico na raça mesmo, né, como advogado. Senão você será apenas um falso advogado, um falso médico, um falso motorista, né? É um falso cristão. Paulo disse, eu estive também no meio de falsos irmãos. É um falso irmão da terceira etapa, é um falso pastor da terceira etapa. Dá-lhes o teste. Você vai provar que o diploma dele é comprado. Você vai provar que a credencial dele é comprada. Dá-lhes o teste da palavra. Aí vem o momento do teste. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Falando de rudimentos, você sabe que vocês, através da internet, são muita gente que estão nos acompanhando, mas se você vive uma vida relaxada cristã, é que disse o profeta Jeremias, né, que nós não podemos viver uma vida relaxada, né? Por exemplo, você vive uma vida relaxada no casamento, na vida cristã, né? Hoje você paga o dízimo, amanhã você não paga o dízimo. Você sabe que ensina a palavra? Quando você atrasa uma prestação, você paga juro. Quando você atrasa o dízimo, você paga juros, você tem que pagar o quinto. Se você não sabe isso, vai ler lá em Levítico, o número, que você vai ver. Porque, não, eu vou começar de hoje. Não vai brincar com Deus, não. Com Deus não se brinca. Você tem que ter uma fé sólida, não uma coisa artificial. Sólido no seu crer. Crer nessa mensagem. O profeta disse, eu estava estudando hoje, que as igrejas contêm espíritos, né? Os ministérios contêm espíritos. E as pessoas começam a receber o espírito um do outro, pensando que é o Espírito Santo. Outra coisa, é sobre o casamento. O casamento, Hebreus 13, versículo 4, é digno de honra. Às vezes você não pode casar mais de véu, nem
de noiva na igreja, né? Seu tempo passou para isso aí, você já não pode colocar o véu. Tem mulher que quer colocar o véu, mas aí você acha que você pode viver sem casar. Eu quero dizer a vocês, o casamento é digno de honra. No momento que você tem uma oportunidade, você não é casado no civil, vá fazer o casamento. Senão amanhã ou depois você pode ter problema. Tanto você pode ter problema, a mulher, quanto o homem também pode ter problema, e os filhos também podem ter problema. Por quê? As Escrituras dizem que nós temos que obedecer às autoridades, porque elas são constituídas por Deus para o bem. São Paulo, falando a Timóteo, ele disse que a lei é boa, é santa, mas ela não é boa para o pejuro, para o roubador, para o adúltero. Ela é castigo para ele. Então, as autoridades é constituída por Deus. Você já pensou se nós não temos o nosso Congresso, nós não temos nossa polícia? E às vezes nós queremos falar mal da nossa Constituinte, queremos falar mal dos juízes, queremos falar mal do Congresso, do Senado. Eles são ordenados por Deus. Eles são ordenados por Deus, nós não temos que... Eles estão realmente nas mãos de Deus. Então nós temos que estar certo, que quando chegaram para Jesus, perguntaram se era lícito pagar tributo para o imperador. Veja, foi uma pergunta capciosa, em primeiro lugar, né? Mas, para dar uma resposta ali, tinha que ser Jesus mesmo. Porque ninguém se atreveria. Jesus pegou uma moeda e disse: de quem é essa efígie aqui? Eles disseram: de César. Então Jesus disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A quem tributo, tributo. Quem imposto, imposto. Olha, vocês trabalham, vocês têm que pagar seus impostos, têm que pagar. Se você tem o seu comércio, só nega o seu imposto, mais tarde você vai ser pego na malha. E aí, o preço é caro que você vai pagar. Não adianta reclamar, temos que andar certo. Então, ele disse para Pedro: Pedro, vá até o mar, pesca um peixe, na boca daquele peixe tem uma moeda, então você vai lá e paga os nossos impostos e os nossos dízimos. Veja, ele disse: vá lá e paga os nossos dízimos e paga também os nossos impostos. Então Jesus andou certo com a lei terrestre, não saiu daqui devendo nada para César e também não deveu para Deus. Nem os apóstolos deveram para Deus. Ele disse: paga. Você vai tirar, veja só, a moeda era de valor. Alguém jogou, o peixe pegou e estava ali. E ele sabia que aquele peixe tinha moeda que ia resolver o problema. Vamos ler mais um pouquinho aqui. 1 João 2,19. 1 João 2,19. Você sabe o que diz ali, né? Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco, sofreria conosco. Né? Se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo.
Então São João disse: saíram porque não eram de nós, que se fosse, teriam ficado. Então, São Paulo disse: aqueles que recuam, que voltam atrás, se a minha alma não tem prazer neles. Ainda em 1 João 4, versículo 1, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, né? Os anjos são espíritos ministradores a favor dos santos, né? Falando dos anjos, estamos falando dos mensageiros, né? Não os anjos celestes, porque ele não chamou nenhum anjo para pregar o evangelho, mas homens. Então, não creais em todo espírito, em todo mensageiro. Muitos falsos pregadores têm saído, ou falsos profetas, têm saído do mundo, né? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Hoje todo mundo, você pergunta: Jesus veio em carne? Sim, veio em carne. Naquele dia, não. Agora, você pergunta se Jesus veio em carne hoje, na carne de Brana. Você vai ver que aquele espírito não é de Deus. Eles têm uma interpretação. Eles creem que ele veio em carne lá há 2000 anos atrás. Não creem que ele veio em carne hoje. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, todo espírito, ele está falando de pregadores. Eles são espíritos ministradores, disse Paulo aos Hebreus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Agora vocês notem, meus irmãos, quando o profeta prega o poderoso Deus desvelado perante nós, quando ele prega o desvelar de Deus, quando ele prega os selos, ele disse: faz uma semana que algo está se desvendando diante de vocês. E eu duvido que alguém tenha visto. Eu estava esperando alguém levantar e dizer: eu vejo. Não viram que o cordeiro abriu os 7 selos. Não viram que o leão revelou esses selos. Não viram que ele estava escondido em uma pele humana ali em Jeffersonville. Na mensagem prova da sua ressurreição, agora aqui, eu não tenho a intenção de te ferir, mas eu quero te corrigir, vê? Aquilo simplesmente mostra que quando o homem só tem fé intelectual dizendo: sim, essa é a palavra de Deus, sim, hoje em dia eu creio que Deus ressuscitou a Jesus. Isso é muito fácil. Você crê que Jesus morreu no Calvário, que nasceu de uma virgem, que ressuscitou, subiu ao céu. É muito fácil. Você crê que ele desceu no dia de Pentecostes. Isso tudo está escrito. Não precisa de fé para crer, já está escrito. Agora, há uma mensagem que não estava escrita e tinha que ser revelada, e estava escondida nesses 7 selos. O desafio não é a mensagem do passado para você crer, é a mensagem da hora, do dia. Sim, hoje em dia eu creio que Deus ressuscitou Jesus. Então, se aquilo é tudo que você tem, o primeiro pequeno descorojonamento que aparecer na sua igreja, você se afastará e sairá. Por quê? Você teve um nascimento intelectual. Você teve uma fé intelectual. Você apenas foi um crente do pastor.
No momento que Deus permitiu que aquele pastor tivesse um tropeço, uma falha, e surgisse algum problema, alguma coisa na igreja, aquilo foi exatamente, diz o profeta, o desencorajamento para te testar a sua fé. Tinha que ser testada para ver se esse diploma aí você tirou na raça ou foi comprado. Se essa carteira foi comprada, você tirou no braço. Então o teste tem que vir para testar essa fé. Você pode ser um amigo dele. Você pode ser amigo de Deus. Abraão foi amigo de Deus. Você pode ser amigo dele. Mas você não o conhece no poder de sua ressurreição. Você tem que conhecer ele no poder da sua ressurreição hoje. Não a ressurreição lá atrás. Ele no poder da sua ressurreição hoje. Ele na África, na Índia, na América, na Europa. E depois ele manifestando e mostrando que ele estava materializado em carne humana, em pleno século XX, trazendo os mistérios que estavam escondidos desde antes da fundação do mundo. Para nós, uma mensagem para nos dar fé, para sair daqui, uma mensagem que nos dará fé para o arrebatamento. Esse mundo vai terminar em fogo, tudo vai virar cinza. E aonde você vai se encontrar? No momento que ele te chamar, estás preparado, preparada? Na mensagem necessária vos é nascer de novo, 116, as pessoas de hoje recebem todos os tipos de espíritos. Elas vão e recebem um espírito de igreja. Elas até mesmo recebem espíritos que chamam a si mesmo de espírito de Deus, que nasceram de novo e nega que a palavra de Deus é verdadeira. Ele diz, eu tenho o Espírito Santo. E você já foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Aí você vê aquele espírito dizendo, não, eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você vê que aquele espírito não é de Deus. É um espírito de igreja. De repente é o espírito do pastor. Você pode receber o espírito do pastor. O irmão Brana disse, eu vou numa igreja e vejo o comportamento da igreja, e vejo o comportamento do pastor. O pastor sacode a cabeça, a igreja também. O pastor diz amém, a igreja também diz amém. A igreja fica olhando o que é que o pastor vai fazer. É porque eles têm o espírito do pastor. Eles não têm o Espírito Santo. Eles não têm sua própria convicção. Você já viu o irmão Brana falando isso? Na mensagem à perfeição 24, o irmão Brana fala. Nós vemos tanto hoje, parágrafo 24, de evangelistas e assim por diante, construindo em torno de personalidades. Isso é uma vergonha. Agora, as pessoas passaram 20, 30, quase 40 anos pregando o sétimo anjo, a mensagem precursora, até a terceira etapa pirata eles pregaram. E hoje, grandes nomes, grandes personalidades, dizem que foram enganados, que descobriram por determinado livro, determinado isso, aquilo, que irmão Brana não é verdadeiro. E eles defenderam tanto. Eles tiveram apenas uma fé intelectual, um novo nascimento artificial, não foi uma coisa verdadeira. O apóstolo São Paulo diz, por todo esse tempo vocês já deveriam ser mestre. Aí vocês têm que voltar a rudimentos. Agora eles estão voltando para pregar. Jesus morreu no Calvário. Aceita Jesus.
E ele vai escrever o seu nome. Você vai ter que pregar isso aí também. Vai escrever o seu nome hoje no livro da vida. Que antes você pregava que o nome foi escrito antes da fundação do mundo. Hoje você vai pregar que vai ser escrito essa noite. Vai ter que concordar com quem dá ceia com suco de uva. Vai ter que concordar com quem dá ceia sem lava-pés. A minha alma não tem prazer neles. Quando eles recuam, é como aquele povo que saíram do Egito. Deus não teve prazer neles. Eles comeram o maná, comeram a mensagem, mas morreram no deserto, foram sepultados no deserto. Eles não tiveram ressurreição. Jesus disse que todos eles tinham morrido. Morte é uma separação, morte espiritual é uma separação eterna de Deus. Eles não prosseguiram, eles recuaram, voltaram atrás. 40 anos seguindo um profeta, eles, no final, na hora de atravessar a fronteira, eles desistiram, descreram. Olha Hebreus 6. Nós vemos isso se cumprindo hoje, se cumpriu nos dias do irmão Brana, se cumpriu nos dias de Paulo, e se cumpre hoje. Nós vemos pessoas na terceira etapa, primeira e segunda etapa, voltando para ser sepultado no deserto. E eles pregavam, mas não era uma pregação, era um sonho. Que eles estavam na terra prometida, que eles tinham o batismo do Espírito Santo. Eles nem sabiam o que era batismo do Espírito Santo. Porque para você saber o que é batismo do Espírito Santo, você tem que ouvir uma voz daquele que come o livrinho e profetiza outra vez. Deus não usa duas cabeças, porque tem duas ideias diferentes. E as pessoas ainda têm ousadia de mandar para a gente parágrafo, pregação deles, mas eu não vou ouvir isso, a pregação é muito boa, dá para o seu povo. Eu escuto João, escuto Brana. Veja se Josué ia escutar Coré, Datã e Abirão. Escutava Moisés. Oh, isso é uma vergonha, construir em torno de personalidade. Você construir em torno de um homem, sendo que Deus trabalha através de um homem. Você vê que a coisa é tão fina. É como andar sobre gelo fino, construindo em torno de personalidades. Oh, isso é uma vergonha. No final, Deus permite uma desgraça, uma vergonha, para aquele homem que você tanto olhou, tanto creu, para que você se perca. E o homem não se perde. Ele não se perde. Saul não se perdeu. Samuel disse: amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Agora, Deus queria corrigir Isaías. Você pensa que Uzias se perdeu? Não! É que Deus queria corrigir. Ele tinha que olhar para a palavra do dia. Descobrimos que ao irmos à igreja, nós vamos à igreja e você encontra certo pastor que tem um jeitinho peculiar de agir. Alguma emoçãozinha, se você ainda não notou, toda a congregação pegará aquele espírito. Se ele é um pouquinho emotivo, ou sacode a cabeça, ou alguma coisinha estranha, bem, toda a igreja adotará isso. E chegamos hoje, em nossas igrejas modernas, a ponto de ser só sensações e coisinhas assim. Nós vemos hoje, no meio do povo, somente essas coisas. São espíritos, as igrejas têm espíritos. E isso criou tanta confusão.
O povo vão ali esperando receber um consolo, uma bênção, uma palavra de vida eterna, de fé de rapto. Mas não sabe que os homens estão vazios. Eles não têm nada. Um grande pastor aqui no Brasil, ele quase deixou escapar que ele não cria no irmão Brana. Mas quando ele viu a reação do povo, ele precisa do povo. Porque o povo dá o dinheiro. Ele tem fama. Aí ele não prosseguiu. Gente, você vai lendo essa mensagem, tudo bem, mas você vai ouvindo a mensagem trazida por Apocalipse 10, 8 a 11, e você vai entrando nas profundidades, você nunca encontra peixe grande na beirada. Peixe grande, quando ele chega na beira, ele encalha. Você vê tartaruga encalha, tubarão encalha, tudo que é grande encalha na praia. Agora, papa-terra, essas coisas, fica tudo na beirada, são peixinhos pequenos. Agora, quando ele mediu para Ezequiel atravessar o rio, ele mediu 1000 côvados, as águas ainda eram rasas, era para peixes pequenos, era uma mensagem luterana. Ele mediu mais 1000 côvados. As águas estavam pelos joelhos, dava para poder atravessar, mas ainda era para peixe pequeno. Ele mediu mais 1000 côvados. E as águas estavam nos lombos. Era a restauração dos dons. Ele mediu mais 1000 côvados e já não podia atravessar a pé. Tinha que atravessar a nado. Era águas profundas. Irmãos, nós estamos em águas profundas. Com a justificação não dá-se rapto. Santificação não dá rapto. Batismo do Espírito Santo, restauração dos dons, não dá-se rapto. O rapto está na mensagem da hora, nos trovões. Os trovões revelados, aonde não dá pé. Por isso ele prega a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. A brecha é uma rachadura, a brecha é um abismo. E como você atravessa esse abismo? Como você atravessa esse Jordão que não dá pé? Você sabe que Israel, quando foi atravessar o Jordão, era época de chuva, de enchente. Se fosse antes, no verão, tudo bem, era mais fácil para atravessar, atravessava correndo. O Jordão é um riozinho estreito, principalmente no tempo da seca. Mesmo nossos grandes rios no tempo da seca, se atravessa. O rio Amazonas agora, deu na notícia, eles estavam atravessando de a pé por causa da seca. Mas quando Israel foi atravessar, era tempo de grandes chuvas, de enchente. O rio estava profundo. As águas tinham invadido as matas. E tinha que atravessar naquele dia de chuva, de tempestade, de águas profundas. E eles atravessaram por fé. Então, quando nós chegamos nos selos, chegamos na brecha entre as eras e os selos. E você, para atravessar, é fé, é a revelação. Você não chega no primeiro selo com a fé artificial, com conhecimento humano, é fé. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, que você não tenha o espírito de igreja, de pastor, tem o Espírito Santo, a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Olha, já vamos indo aqui. 25. Veja vocês, eu detestaria me apresentar no julgamento e saber que tive alguma pequena inconstância, tendo uma revelaçãozinha peculiar, e guiei erroneamente as pessoas.
eu não quero que elas tenham o meu espírito. O espírito do irmão Brana, ele gostava de caçar, ele gostava de pescar. Naquele tempo ele gostava de ver um filme como Os 10 Mandamentos. Até que John Wayne disse um palavrão num filme, ele tirou sua família, mas ele gostava muito de John Wayne. Era o seu espírito. Ele gostava de caçar no mato, era o seu espírito. Aí você não gosta de caçar, mas como o irmão Brana gostava, você também vai caçar. Aí você tem o espírito de Brana. Todos aqueles que tinham o espírito humano do irmão Brana, quando o irmão Brana morrer, eles foram para as denominações. Eles estavam só seguindo o homem. O homem tinha um dom, era poderoso, curava os enfermos, ressuscitava os mortos. Então eles receberam o espírito humano. Mas ele disse que quando essa fita chegasse em circulação desses selos, seria o motivo para que 10.000 dos seus amigos lhe deixassem. Eles vão dizer, irmão Brana está querendo ser alguém, um profeta diante de Deus. Ele disse que eles iam lhe abandonar. Quando esta fita, os 7 selos, porque os 7 trovões são as revelações contidas aqui nos 7 selos. E os 7 trovões é que nos dá fé de arrebatamento. Então, eu não quero que elas tenham o meu espírito, ou minhas ações, mas eu quero que tenha o Espírito de Deus pela palavra de Deus, e isso produz a verdade. Esse povo que se apostataram, eles não tinham o Espírito Santo, eles tinham o Espírito humano. Eles tinham conhecimento da mensagem. Eles não tinham revelação da mensagem. Pedro, com todas as fraquezas dele, ele tinha a revelação. Mesmo que ele negou Jesus e tudo, mas se arrependeu, chorou amargamente. Ele era um escolhido. Ele não era um fingido, um Judas fingido. Foi até o fim com muitos desses homens hoje. Chega até este tempo e negocia a palavra. Judas vendeu por 30 peças de prata. E o irmão Brana disse, Elvis vendeu por uma frota de Cadillac. E essas pessoas estão vendendo por quanto? Hein? Falando de espírito, eu não deixaria de ler a brecha entre as 7 eras da igreja, 78. Como a esposa aqui, falando da sua esposa, não faz muito, fomos aqui ao supermercado e eu disse, encontramos uma coisa estranha, uma senhora estava de vestido, e foi tão estranho, veja, elas estão, praticamente todas elas não usam vestido, veja, e de algum modo elas são esquecidas, elas saem sem eles. Assim, então, elas são intencionalmente esquecidas. E deste modo, Medamim disse, ela disse, Bill, por que é assim? Ela disse, eu disse, é só o espírito da nação. E eu disse, quando se vai à Alemanha, eles têm certo espírito. Vai-se à Finlândia, eles têm um espírito nacional. Você vem à América, nós temos um espírito nacional, que é o espírito americano. Você vê que as pessoas, mesmo os apostólicos, os pentecostais, eles não receberam o Espírito Santo desse movimento, mas o espírito americano. O espírito americano é de pular, de falar em língua, de dançar, quando aquele tempo já passou. De festa, de entretenimento, de piadas. Veja que o Brasil, o mundo receberam esse espírito. Nosso espírito nacional é de gracejo, anedotas. Sabe por quê? Nós fomos fundados sobre a doutrina dos apóstolos.
Estávamos lançando fundamento baseado na liderança de grandes homens como Washington, Lincoln, mas nos deslocamos desse fundamento e sabemos que sofreremos as consequências. Sabemos que uma bomba atômica tem nosso nome escrito nela. Sabemos que a escravidão está à nossa frente. Não precisa ficar se enganando. Agora, você tem que pegar o Espírito. Tudo é o Espírito. A política tem um Espírito. O povo pegou o Espírito, eles vão para frente do quartel, levantar a bandeira. É um Espírito. Aquele anjo, Gabriel, disse para Daniel: eu estava trazendo a resposta, porque tuas orações foram aceitas, desde o primeiro dia que aplicaste o coração para buscar. Mas eu estava trazendo a resposta e os príncipes da Pérsia vieram contra mim. Mas Miguel veio a meu favor. Quer dizer, os príncipes da Pérsia, os demônios da política da Pérsia, que estavam naqueles reis da Pérsia. A Babilônia também tinha um outro espírito. O Brasil tem um espírito. Uruguai, Argentina, Estados Unidos, Rússia. Porque eles foram lançados, quando Deus expulsou Lúcifer, eles foram lançados à terra. Isso me faz lembrar de como alguns comediantes vão e contam essas anedotas e se comportam indevidamente, e mulheres se comportam da maneira que fazem, e homens juntos. Isso simplesmente me faz lembrar de um garotinho atravessando o cemitério, assobiando, tentando se fazer crer que não está com medo. Claro que está com medo. Está vendo? Ele não está enganando ninguém. É por isso que está assobiando. As pessoas estão com medo. Eles estão enganando a si mesmo. Agora o menininho, ele estava assobiando para dizer que ele não tinha medo. Mas ele estava procurando um poste onde tinha uma luz, ou alguém passando, para ele ficar perto daquela pessoa. É assim quando você passa no escuro, à frente do cemitério. Você vê um grupo de gente, você já entra junto ali, já vai junto. Está tentando dizer que não está com medo, mas está. Esse, diz o profeta, esse é o problema hoje. É o medo. Está tomando conta. Vamos ficar de pé. Gente, mas nós temos apenas que orar pelas nossas autoridades. Nós sabemos que logo, logo, na hora que nós nem esperamos, Ele nos levará no rapto. Mas antes, nós temos que orar pelos nossos governantes. Nós precisamos orar por eles. Nosso salário, nosso sustento vem através deles. Nós queremos ganhar melhor, mas é o que eles dão. Para que enquanto nós estamos aqui, Deus venha nos proteger, nos guardar nossos filhos, guardar nossas famílias. Aí nós oramos pelos governantes. É o que diz o apóstolo São Paulo. Não pegar o espírito da nação, o espírito da política, da baderna. Não. Perdeu a eleição? Acalme. Daqui a 4 anos tem outra eleição. Mas eu não gosto deste. Mas a Bíblia diz que você tem que orar por ele. Você tem que orar por ele. Você não pode
recebeu ódio, porque há um espírito de ódio na nação, no mundo. Porque essa é a era do amor divino para a esposa. Então, se há amor aqui, o mundo tem ódio. Pai Celestial, abençoe, dê graça, força para os teus filhos a viver no meio dessa geração tão ímpia, tão perversa, com discernimento, com espiritualidade. Abençoa cada um deles em nome do Senhor Jesus. Amém.